Nessa temporada, nós vamos falar sobre uma mulher que marcou a história do nosso país, a Imperatriz Leopoldina. A gente espera você nos acompanhando em mais essa jornada. Para vocês que vieram participar conosco de mais uma temporada do Elas em Nós. É uma alegria enorme poder estar aqui de novo, né? Eu tava morrendo de saudades e nessa temporada nós vamos falar sobre uma mulher que marcou a história do nosso país, a Imperatriz Leopoldina. Oi, Lu, que bom a gente poder estar aqui de novo, né, nos nossos encontros. Saudades já dos nossos encontros. Eu também, muita saudade, saudade de poder conversar com todo mundo sobre uma mulher que diz muito sobre a nossa história, né, sobre a história do Brasil e também nesse lugar tão bonito, né, que a gente está hoje. A gente está gravando no Solar dos Câmara, que pertence à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e já queremos fazer um grande agradecimento à Assembleia Legislativa por nos permitir fazer essa gravação nesse espaço lindo, e é um prédio que é da época da Leopoldina, em que a Leopoldina estava no Brasil. Então, por isso escolhemos esse local. Então, e agora para a gente começar a falar sobre a nossa grande personagem dessa sexta temporada, eu queria trazer um pouquinho, assim, para dar um impulso na nossa conversa, assim, as visões que existem dentro da historiografia brasileira sobre a Leopoldina, né? A Leopoldina, né, Lu, assim como muitas de nós, na verdade, a gente tem muitas versões, como a gente já falou em outros episódios. Na Chica, né? Quem somos nós frente às histórias que fazem de nós. Exato. E a Leopoldina não fugiu à regra, né? E certamente na história oficial do Brasil, que é uma história muito mais contada, relatada por homens, né? A gente pode dizer até que houve um apagão da Leopoldina. Não só dela, como de muitas mulheres, né? E um apagão dela e de outras, muitas mulheres, que aliás, né, acho que muito do que a gente faz aqui, de certa forma, também no Elas em Nós, é poder extrair aprendizagens e ao mesmo tempo tentar diminuir um pouquinho esse impacto desse apagão, né, sobre o papel das mulheres na história, na nossa vida, enfim, do que a gente pode aprender com elas. Mas voltando à Leopoldina, a impressão que eu tenho e o que a gente estudou e leu, enfim, é que assim, na cultura, na memória, nas representações da gente, ficou aquela imagem assim, de uma mulher talvez melancólica, de uma mulher triste, de uma mulher que morreu jovem, né? De uma mulher que foi uma boa mãe, uma esposa dedicada, de um lado. E de outro, felizmente, agora começam, né, a surgir vários trabalhos, como o do Paulo Resutti e outros tantos, mostrando que, olha, essa mulher não era bem isso. Então, assim, eu queria conversar contigo um pouquinho, né? Como é que foi a educação da Leopoldina, quem era a Leopoldina, e a gente vai conversando assim. Vamos lá. Tá bom. Tu sabe que eu te ouvindo falar, eu me lembrei de uma frase, não exatamente, obviamente, do Paulo Resutti, a quem eu admiro muito, em que ele disse que todo mundo pensa na Leopoldina como mulher do Dom Pedro I e mãe do Dom Pedro II. Mas ninguém pensa quem era a Leopoldina, quem era a mulher Leopoldina. Quem era essa mulher? E a Leopoldina, na verdade, ela veio da Áustria, ela era uma princesa, ela era a quinta filha do Francisco I, que era a casa dos Habsburg, né? Eles reinavam em Viena, naquela época eram poderosíssimos, um grande rei absolutista de uma dinastia muito antiga na Europa.
E era uma dinastia, e ela nasceu em 22 de janeiro de 1797. Imagina se uma aquariana, né? Mas tu tem algumas dúvidas sobre Eu brinco isso. que conhecendo ela eu encontrei traços de capricorniana também, então a gente teria que ver uma pastral da Leopoldina. É verdade. Mas ela então nasceu, ela se criou, né, em Viena, naquela corte. A infância dela foi muito perturbada porque a Leopoldina, ela é fruto de um mundo em transição. Exato. E muito a ver com o que a gente vive hoje, né? Nós estamos num mundo de muita transição. Ela nasceu logo depois da Revolução Francesa e durante a infância dela, ela teve que fugir com a família 2 vezes de Viena, por causa das invasões de Napoleão. Sabe que eu quero fazer um comentário sobre isso, né, na tônica do que tu tá falando aí, que tu vai dizer assim, ela era uma princesa, e a gente até brinca, né, a pessoa tem uma vida de princesa. Sim. E tal, né, por que ela não era feliz com uma vida de princesa, mas o que era uma vida de princesa? Exato. E só mais uma questão que eu queria colocar é assim, a Lu vai falar sobre o que era uma vida de princesa, mas mesmo vivendo num ambiente em que a cultura absolutista era, no caso dela, a predominante, me chama a atenção que ela viveu muitas perdas, né? Sim, e era isso que eu ia dizer, quando ela era numa dessas fugas, né, ela perdeu a mãe, né? E depois ela tinha uma irmã, que ela chamava Louison, né? A Maria Luísa, que era uma irmã preferida dela. E é interessante, ela tinha uma imagem dessa irmã que não correspondia muito bem à realidade dessa irmã. Depois a gente pode falar mais sobre isso, é que eu não quero sair da infância dela, da educação dela. E essa irmã acabou sendo dada como esposa do Napoleão, né? Casou com Napoleão, e isso em si, como eu ouvi também do Paulo Resulti numa entrevista dele, foi um choque, porque Napoleão, elas foram criadas, Napoleão é o demônio. Isso. Porque ele representava a antítese de todos aqueles valores, da família. E essa irmã, então, foi para o Napoleão. E um dado até interessante, assim, que vários registros apontam, é que o Napoleão, na família da Leopoldina, eles quando crianças, enfim, crescendo e tal, até com a madrasta e com a própria mãe nos teatrinhos, nas coisas, socavam o Napoleão, né? Tinha bonecos, esse Napoleão, então ele era o boneco de pancadas, das crianças, claro, né, da Leopoldina. Ou seja, é como a gente crescia, a gente ouvia, esse cara é o bicho papão, né? Isso daqui a pouco o meu pai e é o meu pai que entrega aquela filha, né? E aí eu acho que mas uma coisa que é super interessante e que talvez tenha ajudado a explicar, não digo a aceitar emocionalmente, mas a compreender tudo isso, é que os Habsburg, eles tinham desde o século XVIII um plano de educação para os filhos que o pai da Leopoldina seguiu rigorosamente. Exatamente. Tanto os homens como as mulheres dessa família eram educados primorosamente, preparados para governar. Porque era da política dos Habsburg não fazer guerra, mas fazer alianças por meio de casamentos. E foi assim que eles foram expandindo o seu poderio. Então é muito interessante porque a Leopoldina, ela era extremamente bem educada, que não era comum a esse nível para as mulheres da época, então ela foi extremamente bem educada. Ela falava vários idiomas, ela aprendeu matemática, né? Matemática, trigonometria, conhecia números, né? Tinha uma paixão, né? Pela mineralogia. Tinha uma paixão pelas ciências naturais, pela botânica, pela zoologia, né? E a mineralogia era o interesse maior dela. É interessante, eu agora não me lembro exatamente onde eu li uma referência, em que ela descobriu um metal novo no Brasil, que ela viu que não era nem ouro nem platina. E ela se correspondia com cientistas, com naturalistas na Europa, e ela disse que ela tinha uma coleção e trabalhava instrumentos de coleta e tudo, e ela diz nessa correspondência que ela tinha descoberto esse novo mineral, e ela não sabia, via que não era ouro nem platina, e ela estava muito curiosa para identificá-lo quimicamente e ver qual era a composição dele. Então vocês imaginem o nível de
interesse, de curiosidade. Ela era uma pessoa extremamente curiosa, que gostava de aprender. Outra coisa, ela adorava valsar, adorava dança, ópera, a isso. valsa, né, de Arte, Viena, da arte, essência da imagina. Áustria, é a arte. Exato. E ela também era uma grande amazona, né? Ela Adorava gostava de cavalgar, ela se exercitava, e ela se era vestia, esportista. inclusive, Exato. né, com esse tipo ela tinha uma preferência, vamos colocar assim, por esse tipo de vestuário, né, de roupa. Andava com sempre com a roupa sempre, mas muitas vezes com a calça, né, por baixo da saia de amazona. Uma questão que eu acho que também é bem importante da gente poder falar aqui, né, porque quando a gente está no século XXI e tu enxerga a Leopoldina, e a gente vai falar sobre ela com as opções que ela fez, às vezes a gente olha e pensa assim, pô, mas por que essa mulher não fez isso ou não fez aquilo? E eu tô colocando isso por quê? Porque esta mulher estava num contexto, só... Voltando, porque eu não respondi, tu me perguntaste a questão da vida de princesa, né? É isso. E ela, o que era a vida de princesa? A gente tem que entender que um casamento entre duas casas reais, na verdade, era um tratado internacional, era um tratado entre dois países. Um grande negócio. E ela sabia isso. que a missão dela enquanto princesa, ela era uma representante da Áustria, uma representante da casa dos Habsburg. Aqui, neste casamento, ela sabia que isso era um negócio entre Portugal, então, entre reinos e a Áustria. Não era uma coisa individual, eu com aquele homem, se me interessa, não. E ela tinha plena consciência do papel dela, né? E do papel, importante a gente dizer, não só, eu vou para lá para ser mãe e ter filho, não, mas já com uma educação toda preparada para ter opiniões e participar das questões políticas, se assim lhe fosse permitido. E mais, tem uma questão aí, Lu, que é quando eu nasço princesa. Exato. E eu vou sendo modelada, eu vou trabalhar com essa ideia assim, neste sentido, né? O que vai acontecer? Eu estou a serviço do meu reino. Exato. E eu estou a serviço da Casa da Áustria, eu estou a serviço da manutenção, inclusive, do poder político e econômico de toda, né, esse grupo, essa estrutura. Então, assim, isso é muito sério, porque essa ideia de... Quando é que a Leopoldina estaria feliz, vamos colocar assim? Quando tu cresce entendendo que tu realiza a tua missão, isso te traz um senso de felicidade. Exato. E a missão dela era essa dela. E ela disse em certa ocasião, né, que as princesas eram comodados. Isso. Que eram jogados e a gente não sabia se o ia resultado dar sorte ou azar. Só vai ver depois. Ela tinha essa consciência. Exato. Só que, e aí eu não sei se eu entro nisso agora ou depois. Eu só queria... Na questão do casamento, mas eu acho que a gente vai depois. Isso. Ela romantizou por um outro motivo, mas depois a gente vai falar. Assim, a gente vendo um pouquinho, né, a expectativa de se casar desta forma era o natural, né? Eu acho que isso, assim, esse casamento que a gente tem aqui, né, nos dias de hoje, é outra história, é outro contexto. Muito embora eu acho que a gente possa pensar, né, e nós vamos trabalhar isso em outros momentos, na verdade, como é que a gente se posiciona diante da vida nos contextos em que a gente está, né? Ela foi uma mulher que cumpriu a cartilha dela até certo ponto. Então, enquanto a gente está falando do processo dela de adolescente, de jovem, que foi lá firmar casamentos, ela queria muito agradar o pai, e por isso também que foi fácil essa aceitação da Maria Luísa ir para o Napoleão, né? Ser entregue ao Napoleão, porque ninguém se revoltou contra o pai, não houve uma insurreição. Era o dever dela. Por quê? Porque todas elas exatamente eram nascidas dessa forma. E aí a gente tem o casamento, então, né, Lu? Como é que é isso? Agora vamos lá. É interessante, porque isso também aprendi mais com o Paulo Rezzutti, né, lendo o trabalho Rezzutti, a gente vai falar bastante a gente nele é muito aqui. Fã do trabalho dele. A gente leu várias fontes, mas o trabalho dele é muito humanizado, muito assim, humanizado, de certa forma, mas a né? gente consegue
eu gosto também, então, para lembrar também outros trabalhos muito bons da Mary Del Priore. Isso. Eu gosto muito do livro dela, Também A Carne e o Sangue, do trabalho dela, e ela fala muito sobre as cartas da Leopoldina. Isso. E a gente também consegue ver, através dessas cartas, e existem vários outros, né? A gente consegue ver que ela pegou aquele período do romantismo alemão. Então, em função disso, ela tinha 19 anos, né, quando ela veio para o Brasil, quase 20, quando ela veio para se casar, então para cumprir esse tratado. E eu acho, minha opinião, lendo essas cartas, né, lendo as informações adicionais, essas informações, que ela romantizou, que ela criou uma história de amor, um romance em cima deste dever de Estado, deste tratado que ela queria cumprir. Né, conta-se, por exemplo, que ela disseram para ela pegou o medalhão do Dom Pedro, ela guardou, né, e ela achava ele muito bonito, e também disseram para ela que ele era um homem muito educado, muito culto, e eu acho que ela fez então toda uma idealização desse príncipe, desse homem. E dos príncipes disponíveis, digamos assim, na época dela, né, há controvérsias, sempre tem, né, fontes que dizem uma coisa ou outra, mas eu li em mais de uma que Dom Pedro de fato era, dos disponíveis, um dos mais bem apessoados. Então, quando ela olhou a foto, né, porque tu imagina... A foto não, né? A foto é ótimo! Quando ela olhou a foto daquela época, que era o retrato que foi pintado, né, depois... Na verdade, ela né, daí criou cima daquela foto, ela colocou para dentro todo o conteúdo subjetivo que ela gostaria de projetar nele. Que é o que a gente é o que os jovens fazem muitas vezes, e a gente muitas vezes faz. Às vezes, lembra que a gente falou da história da roupinha, que a mãe fala, tu tem lá tua roupinha tu no enxerga armário, como tu quer. E tu bota tu veste, ele veste, mesmo. Ela vestiu também. E eu acho que ela fez isso, exatamente, ela fez isso. Então, ela juntou as questões de Estado, juntou aspirações românticas, eu acho, dela, né? E aí eu quero chamar atenção para uma coisa, né? Isso é muito interessante, porque ela tentou, de alguma forma, fazer uma convergência do externo com o interno. Ela tentou criar na verdade, uma congruência dentro da vida dela. Certo. E isso é uma coisa muito importante, né? Ela tentou ressignificar isso. Vamos colocar assim, eu tenho que me casar, eu estou fazendo uma especulação, mas eu tive sorte, meus dados deram... Exato, deram sorte. Ela acreditou nisso, dela tinham né? sido bons. E de fato a gente vê, tem até um poema que o Dom Pedro faz para ela depois que ela morre, né? Em que ele diz, né, o quanto, não lembro das palavras exatamente, mas o quanto ela amou ele verdadeiramente e o quanto ele admirava a honestidade dela. E eu acho que eles, a despeito de todas as dificuldades que depois a gente vai ver, eu acho que eles tinham uma cumplicidade, também, principalmente em termos políticos, eles eram muito unidos, até um determinado ponto. Foram amigos, inclusive. Foram, aí houve um determinado ponto que a gente as coisas... Exato. Mas, Lu, e daí, esse casamento foi feito por tratado. Eles casaram por procuração. Exato. Ela fez uma longa viagem até o Brasil. Vocês imaginem o que é uma viagem de navio em 1817, né? Exato. Com todas as situações. Tinha uma situação toda peculiar, ela ficou retida um tempo. Por causa da Revolução do Pernambuco. Exato, e aí os navios não conseguiam sair do Brasil, a Inglaterra não queria que ela fosse, queria reter, queria de uma certa forma atraí-la para Portugal, para ela ficar presa em Portugal, porque eles queriam que o Dom João VI voltasse. Tinha toda uma função, se não me engano, depois ela ficou retida no fim na Itália, né? E de lá ela finalmente conseguiu embarcar para o Brasil. E ela tinha uma ansiedade, a gente vê pelas cartas, né? Ela dizia, eu quero, pelas cartas não, pelos escritos dela, né? Ela queria já chegar e queria cumprir, queria porque ela já estava casada, então ela queria concretizar. Sim, ela estava ansiosa, de uma vez esse casamento. Para chegar no Brasil.
Mas o que nos interessa mesmo hoje é a gente pensar um pouquinho na atuação dela, nessa atuação decisiva que ela teve na independência do Brasil, quando ela já era imperatriz, né? Exato. Quer dizer, ela não era imperatriz, na verdade, Não, ela era a princesa. Exato, ela era a princesa ela real. era a princesa. Exato. Então, assim, como é que ela, afinal, é como diz a historiografia, ela teve ou não teve um papel fundamental para isso? Teve né? um papel fundamental. Na verdade, ela percebeu antes de Dom Pedro o que Dom Pedro deveria fazer. Inclusive, ela estava presidindo o Conselho de Estado na época e ela mandou uma carta para ele, olha, tá na hora, faça. Mas a percepção dela, o mais interessante, é que ela teve a capacidade, eu não sei se a gente já entra nisso agora. O que aconteceu? Depois da Revolução do Porto, Dom João VI teve que voltar para Portugal, né? Teve um período de dúvida ali se voltava Dom João, se voltava Dom Pedro, e ela, inclusive, não pensou, bom, se Dom Pedro for, eu também vou, né? E o que aconteceu? No fim, voltou Dom João e Dom Pedro ficou no Brasil. E aí existiam movimentos que queriam, digamos assim, separar várias partes do Brasil. Repúblicas, né? como na Espanha. Como em outros locais da América do Sul. E ela começou a se aliar a um movimento de que participava também o José Bonifácio, e eles queriam a unidade do território nacional, né? E, claro, também a independência e uma monarquia constitucionalista, que era a tendência, né? Um pouco antes a gente tinha tido, por exemplo, a independência norte-americana. Então, embora o Dom Pedro fosse mais liberal, ele demorou mais do que ela para enxergar determinadas coisas. Ela que começou a perceber ela lia jornal o tempo inteiro, começou a perceber todo o contexto político, pediu para conhecer a Constituição norte-americana. Ela que foi construindo, fazendo a cabeça dele para que as coisas chegassem nesse ponto. Então, só para encerrar, quando ele foi para São Paulo conter algumas revoltas, ela ficou como regente e presidindo o Conselho de Estado. E houve um momento, então, em que ela percebeu que estava na hora de fazer, e a preocupação dela era preservar o trono para a família, oferecer essa... E isso que eu queria colocar, né? Na verdade, assim, o que a gente lê, o que contextualizar para pensar como é que era o posicionamento estratégico dela, porque ela foi uma grande articuladora, né? Uma grande articuladora e muito estrategista, e com uma capacidade, mas eu não quero me atravessar, mas que é uma coisa que a gente acha, ela mudou de ideia e rompeu com o pai, que era absolutista. É isso que eu quero. Mas, na verdade, os Habsburg tinham na tradição se adaptar ao contexto. Claro. Eles vinham há tanto tempo no poder porque eles tinham todo esse preparo e eles liam o mundo, né? Ler o mundo e ir se adaptando e se mantendo no poder. E eu acho que ela... mais do que romper com o pai, ela fez o que ela foi preparada para fazer, ela agiu no espírito dos Habsburg. Exato. Isso é o que eu acho. E se tu pensa o seguinte, né, num modelo absolutista, esse modelo é como tu enxerga, isso não é mais sustentável. Exato. Isso não vai se sustentar. As alternativas que ela tinha era ou voltar para Portugal, né? E o Brasil, e ela estava no Brasil, e o Brasil tornaria a ser uma mera colônia, e os brasileiros não queriam mais isso. E tinha o risco ainda de eclodir uma série de revoltas. Com certeza, no Brasil, né? como aconteciam em vários lugares próximos. Ou então, para preservar o reinado, para preservar a posição de poder que se tinha, o melhor caminho seria mesmo esse, né? De poder tornar o Brasil um reino soberano, vamos colocar assim. Sem falar, e aí eu queria fazer uma análise de que, e aí eu enxergo uma mudança nela, mas não uma mudança de ruptura, mas aquela história do foresight, né? De poder enxergar o futuro, se adaptar e enxergar, olha aqui, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos o mundo vai estar assim, deixa eu me organizar para isso. E isso é um grande, digamos assim, uma grande habilidade que ela tinha,
né? E aí a gente pode trazer isso para nós quando a gente pensa, será que a gente consegue ter essa capacidade de poder, né? Tem vários estudos hoje sobre a questão do futuro, né, Lu? Exato. E a gente não está falando de cartomancia aqui, não, né? Não, a gente está falando de futurologia. Não é bola de cristal. Não é bola de cristal, é o foresight, né? Também, para quem quiser material sobre isso, a gente pode até indicar na bibliografia aqui. Mas o que é interessante é que a gente vê ela praticando isso já de uma maneira muito precoce, por todo esse olhar estratégico que ela tinha. E aí a gente entra numa outra questão, que é a questão de um modelo de ação, que é um modelo de tentar garantir o ganha-ganha para todas as partes envolvidas, né? E quando a gente fala em ganha-ganha, ela não fez o pai dela perder. Quando você lê as cartas que ela escreve para o pai, você percebe que ela tenta convencer o pai de que esta é a melhor alternativa quando ela vai... Inclusive para a Áustria e abrindo possibilidades comerciais exato, com o Brasil. Entre a Áustria e o Brasil. Ela olhava lá o Dom João VI, que era o sogro dela, de quem ela tinha, assim, por quem ela tinha um grande apreço, inclusive, e dizia, na verdade, ele virou um prisioneiro, né? Ele é rei, mas ele é prisioneiro, portanto, assim, nós não podemos legitimar isso, porque se a gente volta para Portugal, nós todos vamos ser prisioneiros. Exato. Então, e assim, o Brasil tem um povo maduro, né? Ela fala isso. Ela de verdade, até 1820, início de 1822, por aí, ela até tinha pretensão de voltar para Portugal. Ela queria. Sim, ela casou com pensando uma promessa de voltar. De que eles logo voltariam para Portugal. Isso foi uma promessa que exato. foi feita para a família. Ela queria muito rever a família. E naquele momento que foi tão crucial, ela soube. Isso. Eu não vou mais ver a minha família. Eu ela vou dar o pulo do gato. Que ela tinha que renunciar ao desejo dela de estar com a família, de rever a família, em prol daquilo que era a missão dela, né? Exato. Eu sou a... Exato. Então, assim, me parece, né, que a Leopoldina, a gente tem, quando a gente pensa em pensamento estratégico, e aí a gente pode chamar lá a escola de Harvard, né, William Ury, enfim, a gente vai ver, isso é muito mais recente, né, a gente está falando de produções do final do século XX, século XXI, mas a gente pensa a teoria dos jogos dentro da área da negociação, também isso tudo é muito recente, mas a gente reconhece na Leopoldina uma capacidade de poder, fazer uma escolha, se a gente pensa em paradigmas de negociação, né, Lu? Certo, a gente certeza. tem um paradigma da competição e um paradigma da colaboração. E o que é interessante é que a gente vê, por exemplo, Napoleão trabalhava com um paradigma totalmente competitivo, ele era extremamente... eficiente ele foi, não dá para negar. Claro, né? não. Tanto que até havia uma brincadeira que o deus desses aí era Marte, né? Porque eles usavam a guerra e a Áustria o deus era Vênus, porque usavam os casamentos, por meio exatamente. dos casamentos. Então, o que a gente destaca assim na Leopoldina como uma pessoa nascida na esfera da deusa Vênus, né? Vamos colocar assim. Ela tinha uma postura extremamente diplomática, né, conciliadora, e uma coisa que marca muito essa abordagem mais colaborativa é tentar enxergar e articular os interesses de todos, não só o seu próprio, né? A gente fala muito dessa questão de empatia e tal. Com certeza, a Leopoldina é uma grande personagem da empatia. E eu acho que ela nos mostra, né, que eu consiga ser capaz de enxergar o interesse do outro também. Não é só atender ao meu próprio, mas então é uma articulação de interesses. Exato, né? E ela conseguiu ter percepção, né, visão, entender o tabuleiro de xadrez. Não, é muito importante, tu falaste em foresight, entender os sinais da mudança para conseguir agir em cima deles e se adaptar àquilo que vinha surgindo no mundo, né, ao que estava acontecendo. Então, realmente, ela era uma grande estrategista, uma grande articuladora. E agora fica uma questão para nós, né, Lu, nos dias de hoje, quantas Leopoldinas apagadas, escondidas,
trabalhando, fazendo inúmeras independências de inúmeros espaços por aí, existem e a gente não conhece, né? Quantas vezes, infelizmente, isso acontece ainda, apagam esse protagonismo da mulher dentro das histórias, das narrativas, sejam elas oficiais ou não, sejam elas dentro das famílias, dos espaços, né? De qualquer espaço. Então, eu acho que isso também é uma coisa que nos faz pensar, né? E às vezes, nós mesmas, porque a gente já está tão impregnada dessa cultura de apagar a mulher, a própria mulher apaga a outra mulher. Né? E eu acho que essa é uma reflexão também importante da gente trazer para a vida, né? Porque a Leopoldina, a gente não tem muito tempo aqui, mas ela também não era uma pessoa muito benquista na corte brasileira. Verdade. Mas, Marcinha, e numa pedrinha, o que a gente aprendeu hoje com a Leopoldina? Olha, veio pedrinha de verdade mesmo, né? Bom, eu acho que o que a gente aprendeu nesse episódio com a Leopoldina é, primeiro, que ela é um exemplo de como a gente é capaz de desenvolver essa capacidade de ler o futuro. E de ler o futuro articulando todos os elementos de uma maneira sistêmica mesmo, de uma maneira mais ampla, né? Saindo de si e entendendo que a gente faz parte de uma rede de relações, de um sistema maior. Uma outra questão que eu acho, Lu, é que ela se transformou ao longo da vida. Né? Ela não ficou arraigada, ela foi criativa, ela foi extremamente criativa, de modo que ela conseguiu manter os seus princípios e lutar por eles, mas se renovando. Então a gente até conversou, eu enxergo nela uma característica muito inovadora nesse sentido, né? E uma outra questão que eu acho que ela nos ensina de uma maneira muito forte é que nós mulheres, nós não devemos, né, contribuir e mais, a gente deve trabalhar para que o nosso protagonismo, seja ele histórico, as nossas ações, elas não sejam apagadas, sejam por outras mulheres, por homens, por quem quer que seja, né? Nos diversos espaços. Então, é isso, eu acho que são essas... E além do fato de ela ser uma negociadora, uma estrategista, né? Uma gestora, eu diria até, extremamente colaborativa e que fugia desse paradigma de competição. Então, eu acho que a cultura da colaboração, ela faz muito parte da mensagem que a Leopoldina deixa para nós. Chegamos ao final desse primeiro episódio do Elas em Nós sobre a Imperatriz Maria Leopoldina. Continuem com a gente, na semana que vem tem mais um episódio sobre essa mulher incrível. Esperamos por vocês, venham com a gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.